Eu quero cumprimentar todos nesta manhã, meus amigos, Facebook, os meus seguidores. Eu quero cumprimentar todos que não são crentes, que são crentes, que não é. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar continuidade à nossa escola dominical, a revista, que nós vamos aprender domingo. E é muito interessante aprender a palavra de Deus. E são poucos que dão valor no ensino da palavra de Deus. São poucos. Muito quer crescer, mas sem aprender. A escola dominical, a revista da escola dominical, é uma escola, por isso que fala escola dominical. Hoje as pessoas pensam só querer ganhar dinheiro, principalmente até as pessoas evangélicas. Mas o interessante é aprender a palavra do Senhor, para que quando vem um mau dia, não ter contentamento. As pessoas não vão passar por cima de você, porque você está com a base bem estruturada. Tem pessoa que não tem base estruturada, qualquer vento de doutrina leva ele. Mas a Bíblia diz que aquele que tem a minha palavra como manual dele, ele não vai ser interrompido. E não vai ser porque ele foi bem ensinado, ele foi bem executado a obra de Deus. Onde eu terminei, falei sobre o que é profecia. Hoje eu vou falar sobre o que é relevância dos dons. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é o dom de profecia. Então, quando fala profecia, e a Bíblia está dizendo bem claro, e o dom de profecia é tão importante na Igreja de Cristo. Mas tem que ter cuidado. Profecia, ela edifica a igreja unida. E a Bíblia diz que Paulo deixou um conselho bem claro. O apóstolo Paulo exaltou a sua busca. E Coríntios 14:1 fala assim, siga o amor, procurai com zelo os dons espiritual, principalmente o dom de profetizar. Tem que ter muito cuidado nesse dom. Talvez a pessoa deixe o dom. O profeta é sujeito a muita falha. O profeta que está profetizando, se não tiver cuidado, ele mata o próximo. Mas a Bíblia e a revista é bem clara aqui, não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem,
pela ordem e cuidado nos cultos. Porque a pessoa quer profetizar aquilo que não Deus colocou no seu coração, que o Espírito Santo não mandou. Mas, e no versículo 14, 1 Coríntios 14 e 40, diz assim, porque Paulo mandou que nós, observando pela ordem, e cuidado nos cultos, tem que ter muito cuidado. E o versículo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, diz assim, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tem que ter ordem, não pode ser qualquer maneira. Se todos nós estivermos unidos, todos nós profetizamos, como eu dizia, por isso Paulo deixou bem claro, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E a Bíblia diz que os crentes de Corinto deveriam julgar a profecia quando seus conteúdos, a origem de onde elas proceder. Nós temos que jogar o conteúdo da profecia. Tem muitas pessoas que querem profetizar, não tem uma vida de consagração. Para você receber esse dom espiritual, você tem que orar. Os dons de Deus não é entregue sem e não ter oração. Tem que ter oração. Oração em primeiro lugar. Oração, como é que vai ser usado com o dom de profetizar se você não ora? Como é que você quer profetizar que você não busca? Como é que você quer profetizar que você não dá o lugar ao Espírito Santo? Como você quer profetizar se você não está pagando sacrifício? Como você quer profetizar, você não está jejuando? Como você quer profetizar que a barriga está cheia de comida? Tem que profetizar debaixo da unção do Espírito Santo. Paulo deixou bem claro, não o culto vira bagunça, porque a obra de Deus não pode ser bagunça, a obra de Deus tem que ser organizada, porque a igreja é um organismo vivo. Se é um organismo vivo, porque Deus está na casa. Eu não vejo Deus pessoalmente, mas eu sinto Ele dentro de mim. Eu não vejo o Espírito Santo, mas com os olhos da fé, Ele está aqui dentro, aleluia. Se for possível, Ele vai aparecer para mim, se duvidar. Agora, Tomé, coloca a mão aqui, onde que eu ganhei o cravo. Aí, está na mão. Então, eu não vou duvidar. Eu creio nesse livro sagrado. Eu estou ministrando nesta manhã para o teu coração, é porque Deus quer cuidar de nós. Deus, nesse século XXI, Ele está precisando de levantar profeta de verdade. Profeta de verdade. Não falsos profetas. Porque a Bíblia diz que não vão ser enganados. Mas tem que ter cuidado com a profecia. Muitas pessoas procuram jeito mais jeito. Vou ali porque o irmão profetiza, o irmão tem dom de revelação. Não, ninguém tem dom de revelação. Deus usa ele em revelação. Deus usa ele em profecia. Deus usa ele em dom de cura. Não é dele, é de Deus. E o versículo aqui também fala como origem de ordem de ele proceder. E pois ele possui três fontes distintas: Deus, o homem ou diabo. Deus, o homem ou diabo. Pois ela possui três fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Nós temos que ficar com Deus, o diabo fora. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia tanto
no Antigo quanto no Novo Testamento, há mostrações dos falsos profetas. E o Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm antes de vós. Vai ter que ter muito cuidado. Muito cuidado. Nós não precisamos correr atrás de profeta, não. O profeta, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. A língua estranha fala o homem a Deus. A língua estranha fala os homens a Deus. Mas a profecia fala em edificação da igreja. Eu quero dizer para você, a superior da profecia é a palavra de Deus. Superior da profecia, a língua estranha. A língua estranha não é superior à profecia, mas a profecia é superior à língua estranha. Ela é maior, ela é suprema. É a pessoa, quando fala a língua, está edificando a si mesma. Mas quando você profetiza, está edificando a igreja. A igreja do modo geral. A igreja de modo todo. Porque quando Deus fala, Ele está falando, né? E a Bíblia diz que possui 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. E eu quero ficar com Deus, o diabo não. O homem, ele falha, mas ele chega ao conhecimento. Mas o versículo 29 diz assim: tratando-se de profeta, fala apenas 2 ou 3, e os outros julgam. Se, porém, vier uma revelação e alguém que esteja sentado, cala-se o primeiro, porque todo esteja sentado e todo poderão profetizar um após o outro, para que todo aprende seja consolado. Não pode profetizar um atrás do outro, não. A Bíblia diz que nós temos que ser organizado, tem que ser com ordem e decência. O versículo 40 diz aqui, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A minha casa tem que ter ordem, a sua casa também tem que ter ordem de Deus. E mais em diante aqui, vamos lá. E quando fala, tem profeta falso, tem profeta que quer profetizar só aquilo que quer e o povo quer ouvir. Não é aquilo que Deus quer usar. O profeta tem que ser sujeito a Cristo, o Espírito Santo. O profeta não pode ser sujeito ao homem da terra, não, de jeito nenhum. Se você quer ser usado por Deus, o Espírito Santo vai tomar a minha boca, vai tomar a sua boca para profetizar. Nós estamos precisando nesse século XXI, mais do que nunca. Profecia mesmo, profetizar aquilo que está de errado, que muitas coisas estão acontecendo e vai acontecer. Mas nós estamos precisando que Deus nos usa como um profeta, que vê antes de vós. E é muito interessante, Tem profeta no nosso meio, ele é vestido como ovelha, mas não é ovelha. Ele não é ovelha, aleluia. Mas interiormente são lobo, devorador. Vigiamos. Nós temos que estar vigiando, para que não entramos em tradições do profeta.
Se o profeta está sujeito tanta falha, que não falha é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela não contamina o homem, ela santifica o homem e a mulher. E a Bíblia está dizendo, mais bem, e vem vestido. Nós estamos vivendo esse fato, muito vestido como ovelha. Interiormente, sou um lobo, devorador. Mateus 7,15, vamos ler a palavra de Deus. Aqui estou dando tipo um estudo da manhã. Mateus, a palavra de Deus é muito boa, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus lava o homem, lava a mulher, tira tudo impureza. Mateus 7,15 está escrito assim. Aqui fala sobre os falsos profetas mesmo. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Os falsos profetas, cuidando com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçando-os de ovelha, mas por dentro são lobo voraz. Dentro são lobo e voraz, devorador. Tudo de ruim, quando o falso vem, não traz coisa boa, só traz coisa para desistir o seu projeto. Mas o profeta usado dentro da casa de Deus, o profeta que é cheio do Espírito Santo, ele vai trazer coisa boa para a sua alma. Mas aquele que profetiza, começou a profetizar, Deus vai te dar um namorado, Deus vai te dar uma casa. Não, nós temos que trabalhar, porque Deus já deu para nós a condução, deu a saúde, deu a vida, deu tudo o que nós precisamos. Depende não dele, depende de mim e de você. Não depende de Deus abrir porta, porque as portas estão abertas para adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E a Bíblia está aqui, o versículo, a lição. Agora vamos falar sobre o propósito da profecia. Nós temos que ter cuidado com os devoradores. Nós temos que ter muito cuidado. Muitos dos falsos profetas que vêm vestindo como ovelha, mas é lobo. Nós estamos vivendo com essa raça aí. Nós estamos vivendo com essa raça até dentro da igreja. Os caras dão tanta tapinha no você, mas ele é o devorador. Mas o terceiro ponto, o primeiro top da lição, disse assim: propósito da profecia. Propósito da profecia. A profecia contribui. A profecia, propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Não para enriquecer, não para enriquecer a sua riqueza, ter mais dinheiro, ter tanta coisa, mas para edificação do crente. A profecia não é para o descrente, não. Bem claro, está aqui bem claro dizendo, é para o crente. Porém, ainda existe muitas confusões a respeito do uso dos dons de renovações e especiais aos de profecia. A sua função é liderar, permitindo que a igreja que lidera seja guiada por suposto de profeta. A igreja de Jesus
Cristo deve ser conduzido segundo as Escrituras. Conduzido segundo as Escrituras, pois está inerrante. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma profecia, por excelência, deve ser manual do líder cristão. O outro líder também, erroneamente, não toma decisão alguma se antes consultar o profeta. E o profeta está profetizando aquilo que as pessoas querem ouvir. Está errado. Não pode. O profeta não profecia. O profeta não pode profetizar aquilo que o homem ou a mulher quer ouvir. E não quer o Senhor realmente que fala. Realmente que fala todas as palavras, todavia a palavra de Deus. Alertando-nos as que não ouçamos tal falsário, porque não quer que Deus fala, quer que o homem fala. As pessoas querem ouvir não que o Senhor realmente quer falar, todavia a palavra de Deus. Alertamos que nós ouçamos tais falsário dessas coisas, porque Deus quer usar, o homem tem que falar aquilo que o Espírito Santo quer usar, mas muito vai atrás de profetiza, e esse profetiza é aquilo que as pessoas querem ouvir. Não, senhor e não senhora, nós não podemos ir atrás dessas coisas, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem no meu nome. Se você crê no nome do Senhor, então você vai ser um profeta de Deus. Você vai ser um profeta usado por Deus, porque você está à procura da verdadeira adoração de Cristo. Eu quero dizer para você nessa manhã de quarta-feira, não vai atrás de profeta. Não vai atrás de revelação. Não vai. Procura Jesus. Ele é a revelação para a minha alma, para a sua alma. Aqui, queria profetizar só que as pessoas queriam ouvir. Mas a excelência deve ser o manual do líder. Quando fala liderança, não é? Nós estamos aqui falando sobre decisão alguma, sem antes consultar o profeta. Não é? Eu vejo aqui interessante nessas lições, a excelência deve ser de manual do líder cristão. E o outro líder também, erroneamente, não toma decisão alguma sem consultar o profeta. E que nesta manhã que nós vem consultar a palavra de Deus. Nós não vamos atrás de profetiza, e nem profetiza aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que Deus quer falar. Nós temos que ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Nós temos que viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. Nós temos que ser aquilo que o Espírito Santo quer nos dar. E a lição, tópico, vou ler uma referência aqui que está em Jeremias. É muito bom estar na casa de Deus, sentindo a presença de Deus, porque muito queria estar no meu lugar, não tem força. E eu estou aqui nessa manhã porque eu sou grato a Deus, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Se não fosse a presença de Deus, nós não estaria aqui. Nós não estaria Jeremias 23, Jeremias 23,
23, 9 a 22. Jeremias. A palavra de Deus é tão maravilhosa, nós temos que compreender que ela é de Deus. 23 a 9 e 22. Contra os falsos profetas. Contra os falsos profetas. O versículo 9 diz assim: o respeito dos profetas. O meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa da sua santa palavra, porque a terra está cheia de adultério e seus falsos. Chora por causa da maldição divina, e os pastores do deserto estão secos. Os pastores no deserto estão secos. Palavra boa, hein? E porque o modo da vida dele e os maus e o mal e o seu uso na força não é reto, pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. E estando contaminado, e até na minha casa achei a sua maldade, disse o Senhor. Portanto, o caminho deles serão como lugar escorregadio na escuridão, para qual serão empurrados, na qual cairão, porque trarei sobre ele a calamidade, o ano da sua punição, disse o Senhor. E nosso profeta de Samaria, vinha algo que causa desgostou. Profetizaram de Samaria, e vinha algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal, e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nós, profeta de Jerusalém, vejo coisas horrendas, comentai o adultério, andai com falsidade, fortalecei as mãos dos malfeitores, para que não se converta da sua maldade, para que a mim todo ele se torna como Sodoma. Tudo é os falsos, está vendo? Tudo é os falsos profetas. E, portanto, assim disse o Senhor do Exército: o respeito do profeta, e esse que os alimentarei como abscito, e lhe darei de beber água envenenada, porque todos os profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre toda a terra. E assim disse o Senhor do Exército: não der ouvido às palavras do profeta, que profetiza entre vocês, o que enche de falsa esperança, fala as visões do seu coração. Não quer deve da boca do Senhor. E disse continuamente aos que me desprezam: ao Senhor, disse, vocês terão paz, todos que andam segundo a dureza do seu coração. Disse, nenhum mal lhes sobrevirá, porque quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu a sua palavra. E quem esteve atento à sua palavra e ouviu. E esse tempestade do Senhor, e o furor saiu de um ventaval, passou sobre a cabeça dos ímpios. Irá o Senhor não ser desviado.
mas o que executa e cumpre o desígnio do seu coração. No último dia vocês entenderão isto. Claramente, não mandei esse profeta, mas ele foi correndo e não falei, mas ele profetizaram. E mais se tivesse estando no meu conselho, teria anunciado a minha palavra e teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas razões. Sou eu, Deus, apenas de perto, disse o Senhor. O Senhor não, também Deus de longe. Sou eu, Deus, apenas de perto, disse o Senhor. Não também Deus de longe? Sim. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Fica um bom dia e que o Espírito de Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E amanhã nós vamos falar sobre o tópico da lição. Hoje à noite eu vou falar. Cito o tópico. O propósito do dom de profecia é edificar, exaltar e consolar a igreja. Há alguém perguntar para você o que significa o propósito dos dons de profecia? Você pode responder. A resposta está em Coríntios capítulo 14, versículo 1. Edificar, exaltar e consolar a igreja. O profeta, quando ele profetiza, ele está profetizando para edificar, exaltar e consolar a igreja. Aí a resposta está aí, 1 Coríntios 14, 3. Aí você pode ler e ali começa a sua trajetória. Que Deus abençoe em nome do Senhor.